com muita alegria que a gente dá continuidade para esse evento, a série de diálogos, nessa noite privilegiando o jornalismo, mais especificamente a formação profissional do jornalista no mercado potiguar, em que a gente se sente muito honrado em receber os colegas de profissão, que é a Edivânia, que é editora executiva do jornal Tribuna do Norte, e também o diretor de redação, Carlos Magno. Eu também fico muito feliz por estar nessa mesa junto com a minha colega, professora Socorro Veloso, que acaba de chegar de Portugal, depois de um período muito interessante e intenso, que ela vai contar pra gente, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os convidados e para a professora. O mercado do comunicador, ele tem sido, de certa maneira, muito veloz em suas alterações. O fazer do jornalista, o fazer do publicitário, do relações públicas, do radialista, do pessoal que trabalha com audiovisual, ele tem se modificado por questões de mercado e tecnologia. Se exige mais do profissional do que quando, me permitam, nós nos formamos. Vocês são muito mais exigidos do que a gente era. E olha que a gente achava que era bastante também, né? A gente não precisava tirar foto, a gente não precisava revisar o próprio texto, a gente não precisava sugerir pautas e a gente não estava muito preocupado com o título, porque o nosso editor, ele poria para nós. Então, toda essa dinâmica, esse fazer, ele foi alterado. E eu gostaria de pedir, então, aos meus convidados, cada um a seu tempo, as mulheres primeiro, que a Edivânia começa, falando sobre a sua experiência profissional, uma pequena biografia. E quem é o jornalista de 2016? Boa noite. Boa noite, Lídia, Socorro, meu colega mais velho que eu, Carlos Magno. Mais experiente. Todos aqui presentes, né? Eu já conheço Daniel, alguns professores, alguns colegas de trabalho que estão assentados ali, que são alunos aqui, que dividem lá comigo, tem muita gente conhecida aqui, é bom que vai ter muita gente para aplaudir e concordar comigo. Bem, enfim, eu estou no mercado de jornalismo, que eu queria fazer uma ressalva antes. Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Eu estou falando isso antes porque talvez a gente fale coisas ruins de como está a profissão e que alguém não saia antes de eu terminar de falar e diga isso ao final e vá lá trocar a matrícula por outra área. Mas, assim, eu sou extremamente feliz com a área de comunicação, apesar de todos os pesares que todo mundo já sabe, imagina, que vai encontrar no mercado. Não me vejo fazendo outra coisa e trabalho hoje 24 horas por dia dedicada a essa profissão, que eu estou vendo se desfacelar nas nossas mãos. E acho que todo mundo que é apaixonado por essa profissão e que está começando a abraçá-la precisa saber que a gente vai ter uma luta muito difícil lá nas redações ou em casa fazendo seus blogs ou assessorando alguém ou fazendo qualquer coisa nessa área de comunicação, que hoje, ao contrário, bem diferente do que Lídia concordando com o que Lídia falou, que hoje o mercado é diferente, você precisa saber um pouco de tudo da área de comunicação. Você precisa ser um pouco publicitário, você precisa ser um pouco fotógrafo, você precisa ser cinegrafista, você precisa saber inglês, você precisa que é uma maior deficiência da gente ainda, se a gente quiser comandar a comunicação ainda, se os jornalistas, nós de comunicação, quisermos continuar, a gente precisa saber programação. Eu acho que é a chave de tudo, é você saber as potencialidades das máquinas, até onde elas podem levar você, e a gente precisa saber isso.
Eu estou dizendo isso trabalhando no meio de comunicação, que teoricamente seria que eu sou apaixonada ainda, mas eu já estou mudando a paixão para outra coisa, que é eu entrei em impresso. Eu sou jornalista de impresso, cresci nele, assim, entrei no mercado nele e a gente se encanta mesmo pelo meio, não sei se é a tinta, o cheiro da tinta, do papel que faz a gente se embriagar. Mas assim, acordar de manhã e ir para uma banca de jornal, pegar o jornal e ver seu nome ali, não é por uma questão de vaidade, minha gente, porque ninguém sabe a cara de Cléber Vânia Pereira. É de você olhar para aquela matéria e saber ali, poxa, que massa, olha, eu consegui fechar isso aqui. E muitas vezes as matérias nem são grandes coisas que interferem na vida das pessoas. Mas jornalismo não é isso não. Jornalismo é você achar que você fez uma matéria de buraco e que você fez aquela matéria o melhor possível, entendeu? Claro que você não entra numa redação achando que a matéria de buraco é legal. Eu acho que a gente só descobre isso com o tempo. Da importância do buraco para a vida daquela pessoa. Estou citando isso porque tem um jargão nas redações, que vai fazer matéria do buraco, de queda de bêbado. Então, assim, eu era extremamente apaixonada pelo jornalismo impresso. Só que eu acho que essa paixão é por jornalismo. Porque hoje a gente está sendo, as facilidades tecnológicas, ela está fazendo com que o jornalista, que antes escolhia se ele ia para a TV, se antes escolhia que ia para o rádio, ou antes escolhia que fosse para o impresso, ele precisa estar preparado para tudo agora, porque não existe mais essa diferenciação. Eu estava conversando com a Andriele, que faz mestrado aqui, foi companheira da gente, minha companheira de redação, lá na Tribuna, que foi uma perda para o jornalismo diário, mas um ganho para a academia. E a gente falando assim, eu não identifico mais o jornalismo desatrelado das plataformas digitais. Não imagino ele seja... uma coisa que eu não sei, eu não vejo a TV sem estar atrelada ao digital, eu não vejo rádio desatrelado, eu não vejo o jornalismo escrito, que eu não vou mais falar de jornalismo impresso. Essa história de o jornalismo impresso vai morrer, gente, isso é uma discussão que é jornalismo. Se o que eu estou escrevendo vai ser lido num papel, ou num smartphone, ou num tablet, ou num papel que alguém imprimiu e colou no mural, isso é irrelevante. O que é importante é o que está lá escrito, e é isso que a gente faz, a gente conta histórias. Onde a gente conta história, o que é importante é a história que a gente escreve, o dado que a gente passa. Então eu não acredito mais em jornalismo desatrelado ao meio digital. E no meio digital, a gente precisa fazer tudo. Claro que a gente precisa ter companheiros que achem a mesma coisa, mas a gente precisa saber tudo. E é importante que vocês saibam isso. Que bom que vocês estão agora na academia e que já sabem disso. Porque vocês precisam mesmo ir buscar conhecimento nesse tudo, entendeu? Claro que pessoas vão fazer, quer dizer, mas a gente pode ter um lindo site de fotografia, pode. Mas, gente, é importante saber as outras linguagens também, até para a gente fazer coisas muito mais interessantes. A área digital, ela é encantadora. Eu fui botar isso no meu Facebook essa semana, dizendo que eu estava muito encantada, porque lá na Tribuna eu também tive a liberdade de implantar as mídias digitais de jornal, que era uma coisa que a gente tinha, o jornalista, ele é muito pedante. Então a gente acha que sabe tudo e que as coisas novas não são legais. Não são legais. Eu não sei se é porque a gente não domina ou porque a gente... Eu não sei. Então redes sociais ainda é uma coisa muito vazia, muito superficial, que tem coisas bobas. Mas, gente, eu estava vendo os dados antes de ir para cá para tentar me atualizar. Num mundo onde 1,6 bilhão de pessoas estão no Facebook, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, uma plataforma digital, Facebook, que a gente acha que só tem bobagem. Eu estou falando isso fazendo uma meia-culpa de nós jornalistas. A gente acha que só tem bobagem, mas lá tem 1,6 bilhão de pessoas. No WhatsApp, que chegou em 1º de fevereiro desse ano, que tem 1 bilhão de pessoas inscritas no WhatsApp. Você acha que nós, de comunicação, podemos não, pelo menos, tentar descobrir o que está acontecendo ali?
Se a gente fizer isso, a gente vai dar a margem na sociedade. A gente pode até não ser um fã de carteirinha do Facebook, do WhatsApp, mas a gente precisa, um dever profissional da gente saber como as pessoas se comunicam ali e qual é a potencialidade boa daquilo ali. Aí eu plantei, se eu chegar no canto que eu não volte, me puxem, viu? Porque eu tô anotando. Então, na tribuna, eu tive essa liberdade de implantar as mídias digitais. Aí eu vou dar um número a vocês. O jornal imprime, vamos supor, no dia que mais imprime, ela imprime 10 mil exemplares. Isso eu estou sendo bem otimista. E nós, no online, alavancado pelas redes sociais da tribuna, nós chegamos a 3 milhões de acessos únicos por mês. Nós temos 1.200.000 usuários por mês no site da Tribuna do Norte. Gente, isso é assustador, é encantador. Eu misturo tudo. O jornalista tem que ser imparcial, mas eu sou uma pessoa bem apaixonada por isso. E isso me deslumbra. Aí eu botei no meu Facebook dizendo que estava encantador. Quando saiu o resultado, eu botei no meu Facebook, a plataforma é encantadora. Não é que eu estou dizendo que só tem coisas boas lá, mas é a potencialidade que aquelas ferramentas têm para repercutir o que a gente escreve, minha gente. É encantador. Se a gente tem plena consciência de que o que a gente escreve é legal, que bom que a gente pode chegar a muita gente. Que sensacional. Aí um jornalista de São Paulo fez uma consultoria pra gente, que é bem legal, Zé Paulo Puffer, que ele é colunista do Estadão, e é bem conservador, e é interessantíssimo você ter essa parceria. Ele é uma pessoa extremamente que eu admiro. Aí Zé Paulo, aí eu fui dizer que eu estava encantada, porque no Facebook a gente tem que ter cuidado, porque tem que dizer que é encantada porque está encantada e não está encantada por isso, e que deixou de estar encantada por isso, porque senão, minha gente, se as pessoas não entenderem exatamente todas as áreas do porquê que você está encantada, pode virar uma coisa que você não consegue mais explicar por que você está encantada. Ele botou assim, tipo uma crítica dizendo que não era para estar tão encantada. Eu entendo ele. Mas eu não estava encantada pela forma simples de se estar encantada com notícias superficiais. Eu sou encantada com os meios digitais porque elas podem levar o seu trabalho e a sua boa palavra e a sua boa informação para lugares que você... Eu, pelo menos, quando entrei, eu queria ser a manchete do Poti, do jornal Poti, que eu comecei lá. Era a manchete, ali era o auge, o topo. Meu pensamento, meu Deus, quando eu sou de Caicó e escolhi ser jornalista por causa dos programas, do jornalismo que a Rádio Rural fazia, na minha casa todo mundo almoçava e escutava o noticiário da Rádio Rural. E eu achava aquilo tão legal, alguém ter eu acreditava mesmo, e eu achava que, poxa, eu queria que eu falasse às pessoas, eu queria dar informação às pessoas, eu achava isso encantador. E quando eu entrei em jornalismo, era assim, era um sonho, meu Deus, eu ser a manchete do Poti. E quando eu consegui, pronto, eu já estava feliz. E é muito importante, e foi muito gratificante para mim, 17 anos depois, eu tenho 17 anos de jornalismo, há 17 anos eu entrei pela primeira vez numa redação, e foi encantador redescobrir a profissão. E conseguir me apaixonar por ela novamente. E essa paixão é por essas novas coisas que estão aparecendo. E eu também acho que essas descobertas novas é como se eu estivesse aqui, começando com você. Na verdade, eu acho que é isso. Eu estou começando com vocês, porque há 3 anos eu voltei para os bancos e fui fazer curso online sobre jornalismo de dados, a minha apaixonei também. Porque, gente, o que dá para fazer com digital, você descobrir dados, raspar dados de tabelas, o que tem escondido nessas tabelas e como é importante que a gente aprenda a fazer isso para a nossa profissão. Mas isso requer formação, você tem que saber como usar isso. E isso é libertador. Você não precisa ficar fazendo jornalismo de menções ou porque fulano disse. Vá lá, pega os dados. Mostra o dado, diga que onde você pegou, compare os dados. E isso é muito libertador. Eu fiz curso de vídeos, aí fui fazer de mídias digitais para aprender. Na minha turma só tinha gente jovem, eu sofri bullying numa pós-graduação.
sério, mas isso é legal, que massa viver. Eu acho que tudo isso é uma vivência, André está olhando para mim rindo, porque eu acho tudo isso encantador mesmo. E de uma felicidade extrema. E eu fico pensando, eu tenho inveja. Eu dizia, ai meu Deus, eu digo isso porque meu marido, ele é filósofo, uma jornalista e um filósofo, imagina a conversa. Então a gente fica conversando, eu acordo ele, eu chego do jornal, eu fecho o jornal, eu chego em casa meia-noite, mais ou menos, todos os dias. E eu chego com todo o gás, né, do mundo, com todas as notícias, precisando conversar com alguém, aí eu acordo, vamos jantar comigo, aí a gente vai. Aí eu digo, Não, eu fico contando a ele. É que você é apaixonada pelo jornalismo, você chega em casa. Não, aí acordo e quero falar com ele tudo e eu fico relatando a ele e fico dizendo, poxa, mas a gente errou nisso, a gente tem possibilidade de ver aquilo. Então, assim, eu vivo essa profissão o tempo inteiro. E eu vou dizer uma coisa, não tem como ser diferente. Claro que não precisa ser generalista. Ficar falando de todos, porque eu acho que isso que é que vai mudar muito daqui para frente. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, Carlos Mário também, a gente trabalha numa empresa que eu acho que ela não vai ser assim. E ela não vai ser assim daqui a 10 anos, não. Acho que ela não vai ser mais assim daqui a meses, talvez. Porque você tem... eu acho que você vai trabalhar com nichos em comunicação. E esses nichos vão ser nichos etários, nichos profissionais, tipo, eu vou falar bem sobre vinho, ou eu vou falar bem sobre política do Rio Grande do Norte, ou eu vou falar bem sobre política de Natal, e eu acho que vários nichos se agrupando com força em cada um deles, ele vai formar uma nova, talvez, empresa de comunicação, ou coisas isoladas vão ser fortes isoladamente, entendeu? Eu não sei o que é que vai acontecer com a nossa profissão amanhã, daqui para frente, porque eu sinto que ela está, o formato dela está, como a gente conhece, ela está se desfazendo. Mas eu sinto que a gente vai, eu sou muito otimista, eu acho que a gente vai viver na comunicação um momento que a gente talvez nunca tenha esperado. Que realmente a profissão de jornalismo, ou de comunicólogo, ele vai ser muito importante, porque a gente vai ter que ser. Agora, a gente não pode esquecer de ser o filtro que a nossa profissão requer da gente. Qual é a diferença de uma notícia dada por minha mãe, no meu grupo do WhatsApp da família, e minha? É porque quando talvez eu falo, a gente pode estar comunicando a mesma coisa. Mas eu vou ter a responsabilidade, se não for uma notícia de família, se for uma notícia de rua, se estiver acontecendo algum protesto na rua, e minha mãe diz, olha, ela vai soltar todas as coisas que ela nem vai filtrar. Eu não. Eu que eu digo, nós jornalistas, nós temos que não esquecer que nós temos esse filtro social. Um filtro social importante. Um filtro social como é a religião, um filtro social como é a educação, um filtro social como é a nossa família, e nós não podemos esquecer isso, porque se a gente achar que todo mundo é jornalista, a gente realmente não tem função. Mas se a gente for ver qual é a função do jornalista, ser esse filtro, a gente não pode esquecer disso em nome de cliques. Por quê? Do mesmo jeito que eu defendo a parte digital, a gente não pode ser escravo dos cliques, porque a gente tem um grande dilema na profissão hoje. Interesse público e interesse de público. O que é que vai dar mais cliques? O interesse público. Do público. O que é que o público quer ver? É fácil, gente. Bota fofoca. Bota qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Prático. Sábado passado. Estava na aula. Quando eu sentei, eu vi que... Vocês vão rir, mas eu vou contar. Eu vi que Tabata não era mais a cantora do X-Calypso. Eu disse, gente, isso bomba. Tabata é pop igual. Aí eu liguei para a redação, gente, vocês já viram que Tabata não é mais a cantora do X-Calypso? Aí botamos a matéria. Só que a gente não pode dar só para Edmo, tá rindo, agora você está plantando. Foi Edmo que fez a matéria. Então, assim, mas o problema não é fazer uma matéria e dar às pessoas uma informação dessa. É fazer só isso. Esse é o problema, entendeu? Internet cabe tudo. Jornal, você vai escrever, ele tem um espaço, tinha tempo.
Você tem que escolher realmente, aí você teria que fazer um crivo maior. Mas a internet cabe tudo. Mas você precisa fazer isso tudo, até qualquer coisa, até uma notícia de carro você tem que fazer com responsabilidade. Ei, chefe, é verdade? Quem é que está dizendo isso? E a gente, se tem pessoas que querem ler, a gente tem que dar, mas a gente não pode dar só o que as pessoas querem. Porque as pessoas, às vezes não, muitas vezes precisam de coisas que elas nem elas acham chatas. Notícia de política, esse bando de ladrão. Imagina se a gente não der. Esse equilíbrio entre interesse público e interesse do público é o nosso grande dilema. A gente precisa saber equilibrar isso. Porque se a gente for abrir mão do que é interesse público para dar só o que as pessoas querem ver e for só número, acesso, é muito simples isso. Eu acompanho um analítico da Tribuna que hoje você consegue ver tudo, né? Quem está no site, quanto tempo fica, instantaneamente. E você bota uma notícia de Tabata, bomba os dados. E às vezes você tem aquela notícia, vou dar um outro exemplo. Não tá quem fez não. A gente pautou uma matéria que saiu domingo falando que metade dos computadores das escolas estaduais do Rio Grande do Norte eles estavam quebrados. E a outra metade, com certeza, e não tem dinheiro para comprar. E essa é uma notícia importantíssima, minha gente. Isso tem a ver com as pessoas que estão lá na escola e como elas vão. Mas assim, não bomba uma notícia dessa. Uma notícia dessa não bomba. Então, se a gente for ficar inebriado por isso, a gente não faz a nossa parte social. Eu me lembrei, só para eu quero passar para cá, eu já falei muito. Nada, não falou nada. Tá? Eu ia falar porque eu acordava meu marido. E, às vezes eu acordo e digo assim, eu tenho uma inveja tão grande de quem está entrando na academia de comunicação agora, porque eu queria tanto ter essa idade. Eu queria muito ter essa idade agora. Eu queria muito começar o jornalismo na idade que vocês estão. Porque eu acho que vocês vão ter possibilidades que a gente pode fazer filme, a gente pode fazer uma reportagem lindíssima com um celular. Mas você pode também. Não, posso também, mas assim, o fato de vocês, eu sei que pode, eu sei disso, às vezes eu vou pra rua, eu fiz uma matéria há pouco tempo que foi sobre dos dois cruzeiros que delimitavam Natal, quando Natal foi fundada, e tinham dois cruzeiros que delimitavam a cidade, que estão lá, quer dizer, tem um só que tá, porque o outro foi retirado, ninguém sabe onde tá. E eu fui fazer essa matéria, e eu filmei com o celular, e eu terminei fazendo as matérias, foi riquíssimo, é lindo, porque e não precisa de nada, você precisa de você fazer. Antigamente, a gente para ir pra rua era assim, o fotógrafo tinha que dar de bom humor, aí o motorista tinha que estar reclamando do salário, e não sei o que era, gente, era tanto obstáculo, tinha que ter o carro, e o carro tinha, então assim, hoje não, digo, gente, vamos fazer, e vocês têm esse universo rico na mão de vocês, não precisa de uma empresa, não precisa, só precisa de você, da criatividade, da força, de vontade, e eu não sei se, eu fiz aqui um roteiro, mas eu já falei, uma confusão de tudo, eu já falei esse negócio, porque eu não vejo o jornalismo mais atrelado ao digital. E Lívia, quando me chamou, ela falou tipo um perfil do que é que o mercado precisa, né? Eu já falei aqui algumas coisas. E eu estava falando com o Socorro antes, que eu tinha falado muito sobre isso, e coincidentemente a gente falou uma frase que coincidia muito. Eu acho que a primeira coisa para um bom jornalista hoje, ele precisa querer, né? Depois que ele quer, ele precisa ter uma qualidade que independe de conhecimento, de estudo mesmo. Ele precisa ser uma pessoa ética e ter uma conduta moral. Mas a senhora não disse de qualquer coisa na matéria? Não, mas não tem nada a ver. Eu estou falando, mas não tem nada a ver com isso. Eu posso fazer uma matéria de uma coisa superficial, não é a importância do assunto. E quem somos nós para dizer que um assunto é mais importante que o outro? Estou falando de boa índole para explicar por que você escolheu foto A e B. Entendeu? Eu estou falando isso. Eu, por exemplo, e eu tenho certeza que Carlos Magno também, que eu conheço, nós somos amigos, inclusive, e a gente combinou de se elogiar. Se vocês me perguntaram, eu tenho 17 anos, eu não tenho vergonha de nenhuma linha do que eu escrevi até hoje. E de nenhuma orientação que eu passei para nenhuma pessoa.
E eu sei explicar exatamente, com consciência tranquila, todas as minhas escolhas que eu tive que fazer, em todas as minhas matérias que eu fiz. Podem ter sido, não que não tenham erros, existem erros, mas não tem explicação vergonhosa. Nem para beneficiar ninguém, nem para atrapalhar a vida de ninguém ou de empresa. Entendeu? Então, eu acho que isso é o ponto principal de ser um bom jornalista. Eu acho que é a essência da pessoa. Entendeu? Então, se ela tem vontade de ser, eu estou falando do bom jornalista para a sociedade, eu não estou falando do bom jornalista para ele mesmo, não estou falando do bom jornalista que vai ganhar dinheiro, eu não estou dizendo bom jornalista que é conhecido como o ícone de jornalismo, não estou falando isso. Eu estou falando do bom jornalista para a sociedade, para ele mesmo, entendeu? Eu estou falando isso. O que se espera de um bom jornalista? O que se espera, o que a sociedade precisa de um bom jornalista. Não é um grupo, entendeu? Porque o que não vou tapar o sol com a peneira. Não faltam jornalistas que usam da profissão para se dar bem, ganhar dinheiro. Entendeu? Eu não conheço os caminhos de ganhar dinheiro no jornalismo. Então, se vocês querem ficar ricos, por favor, podem mudar de profissão. E isso eu digo sem... Tudo bem, pode até que tenha alguém que ganhe dinheiro, mas não sonhe com isso. Não vai ficar rico. Não vai ficar rico. Estava falando disso. Só se você tiver uma... Não, agora você pode ter uma grande ideia tecnológica, inovadora, ótimo, maravilha. Mas, gente, o Vale do Silício, jogar na Mega Sena. Se dinheiro fosse fácil ganhar, todo mundo ganharia. Então, não estou dizendo que não, claro. E outra coisa, vocês têm mais do que isso, porque como a nossa profissão está se desestruturando da forma de fazer como a gente conhece, nós vamos ter isso, oportunidades de alguém criar coisas novas, entendeu? E pode ser que um dia vocês sejam ricos. Se for, me contrata para ser assessora de imprensa, vocês vão ser uma ótima. Eu falei isso hoje. Pois é. Falei isso hoje na aula. Então, assim, eu acho que é a consequência. Eu sobrevivo do meu trabalho e não me envergonho dele. Eu acho que isso é o topo. Do jeito que eu achava que a manchete do pote era o topo, eu acho que eu estou no topo mesmo. É um topo tímido. Mas, gente, eu sou feliz com isso, entendeu? Mas eu também acho que podem ter coisas mais, talvez me aguardando. Quem sabe eu não tenho uma ideia. Eu vivo pensando, gente, muito. Quem sabe eu não tenho uma ideia inovadora e, né? E você diz, aí eu vou voltar aqui e dizer, gente, olha, pode sim ganhar dinheiro pro jornalismo. Eu estava errada. E eu acho que o perfil é esse, assim. Sim, aí a parte tecnológica você precisa saber programação. Vamos estudar programação, gente. É importantíssimo. Não se deixe na mão de uma pessoa só por falta de conhecimento. Não que vocês vão precisar programar, que eu acho que isso vai acontecer realmente. Eu acho que daqui a pouco tempo, acho que programação vai ser tão importante quanto inglês. Aprender inglês é fundamental para a gente hoje, porque nós não temos uma barreira geográfica. Nosso material ele pode ser expandido e é bem limitador não saber. Eu digo isso por vivência. Eu não sou fluente em inglês, mas é um problema que eu vou resolver esse ano. É uma das minhas metas. Eu leio, se me dá um texto. Agora, se falar, pelo amor de Deus, eu fico com vergonha, não falo. Eu acho que é uma limitação e isso pode até impedir outras coisas que eu quero conquistar na área de comunicação. E acho que as novas tecnologias, elas não precisam mudar a essência do jornalismo. Elas vão adaptar. Elas vão mudar muito a forma como a gente colhe informação e a forma como a gente distribui informação. Mas a essência do jornalismo, de você saber o que é notícia, distinguir uma notícia de uma opinião, isso eu acho que é muito mais próximo à nossa postura de pessoa e de responsabilidade social do que de mudança, entendeu? Eu acho que o fato de você, os fundamentos do jornalismo, vamos lá, você ser independente de quem você cobre, você ser responsável, ter uma responsabilidade social em cima disso, você ter ouvir o contraditório, pensar nisso. Então, esse tipo de coisa, ele é o que nos diferencia. Eu acho que isso não tem muita mudança. A mudança é de como a gente vai expor aquilo e de como a gente colhe, porque realmente hoje é riquíssimo, são riquíssimas as formas de se colher informação. Eu anotei aqui algumas bobagens que
eu achava interessante falar, eu vou dar só um exemplo. Eu já falei mais de meia hora, eu não queria... Pode falar, pode. É uma luta que nós temos interna, eu vou estabelecer ela através de um exemplo. Essa semana, um exemplo bem próximo, ontem, não lembro, que foi dado o problema global da microcefalia, que a OMS, que o mundo inteiro estava ligado a isso, e no início da tarde, um pouco antes da OMS da coletiva, os grandes jornais do mundo inteiro, os sites, os portais, já estavam dando suas manchetes dizendo que a OMS ia decretar alerta, emergência por Zika. Essa foi a primeira informação. Mas o Estadão, ele botou diferente, ele disse que era sobre microcefalia. E a gente ficou na redação, na aula dos 5 horas, mas é Zika ou microcefalia? Todo mundo está dando Zika. Aí a gente vai, então eu acho que é Zika mesmo, porque na verdade tem que se combater a Zika que está causando a microcefalia. É Zika. Meia hora depois, eu sigo o Jamil Jade, que é um jornalista, correspondente do Estadão, ele é um cara sensacional, é uma ótima referência para vocês, porque ele usa as redes sociais dele para falar muito das coberturas, e isso é muito legal, porque você vê a matéria dele no Estadão, seja lá onde for, mas você vê a cobertura, vê o lado humano do jornalista, eu acho ele uma referência muito interessante. E ele colocou um texto bem falando disso, né? Contando um pouco do bastidor que aconteceu. Na verdade, a OMS decretou para a microcefalia. Só que ninguém esperou eles fazerem isso. E quando começou todo mundo na pressa para dar aquela informação primeira, que é melhor, parece que a gente ganha mais dinheiro se der mais rápido, sem checar, eu sei lá o que é. Todo mundo ficou dizendo que era contra Zika. E quando na verdade era microcefalia. E só ele deu microcefalia, porque já tinha essa informação antes. E ele disse que ficou ouvindo os colegas dele que estavam cobrindo para o New York Times, e aí a pessoa falando para ele assim, não, mas é microcefalia. Aí o editor lá, não, mas está todo mundo dando Zika. Ou seja, a informação não é importante. Naquele momento o importante era, mas todo mundo está dando que é Zika, então você está errado. E ele até agradeceu, que ficava feliz por ter um editor que acreditasse nele, quer dizer, e aos poucos tudo foi mudando para a microcefalia mesmo, como tinha sido. Eu estou contando essa história para mostrar que hoje, quando você entra na redação, e essa ânsia de informar rápido, porque o blog não sei de que está dando, porque o blog não sei das quantas está dando, e a gente está perdendo acesso, e a gente tem isso dentro da redação hoje. Mas gente, a gente precisa checar quem está dizendo isso, pelo amor de Deus. E a gente é cobrado. Então a frase que a gente ouve muito é assim, mas todo mundo está dando. E a gente está cobrado não por ter uma informação correta, mas porque todo mundo está dando. Parece que não tem problema em você errar uma informação. E tem. E eu acho que a gente não pode esquecer disso. Tudo bem que nós, jornalistas, achamos, a gente não se dá o direito errado. A gente quer dar o texto perfeito, sem nenhuma vírgula errada, com todas as fontes ouvidas, com a foto mais interessante. A gente passou isso. As informações agora, elas vão sendo dadas em tempo real. Então, se você só tem pouco a dar, você vai dando a informação pouca, aí você vai complementando, aí você vai botando o vídeo, não tem problema nenhum, é outra sistemática do trabalho. Você não precisa botar o último ponto da sua matéria para você começar a alimentar o seu online. Você vai fazendo isso aos poucos. E vai fazendo isso, e a gente tem que aprender isso para a gente não começar a dar coisas que a gente não checou. A gente precisa saber começar a dar as informações a conta-gotas. E sabendo que essas conta-gotas, elas vão se somando, e ao final do dia, é porque a gente ainda está sistematizado, tipo assim, fecha o jornal às 5 horas, a última 3, não tem mais isso. É 24 horas. Você pode estar dormindo em sua casa e acordar com um banho que você tem que fazer de casa. É outra sistemática. Para vocês isso vai ser mais fácil, porque vocês vão entrar no mercado assim. Mas para a gente, que tem 17 anos de jornalismo, que se acostumou com o pescoção da sexta-feira, não sei o quê, é você reaprender a fazer isso. Você vai reaprender. Aí eu digo, não é fácil. Hoje, nas redações, existe uma resistência muito grande para ir buscar isso.
a gente tem hoje uma disparidade muito grande numa redação de um veículo de comunicação aqui em Nova York, seja lá onde for, não é restrito ao Rio Grande do Norte, ao Brasil. As pessoas resistem muito às mudanças e a gente tem gente que não sabe praticamente. Eu tenho um colunista na Tribuna que ele perde os e-mails, minha gente. Ele não sabe se o e-mail veio, porque ele não veio, mas ele apertou em casa e não chegou, e a gente tem que mandar uma pessoa na casa dele para ir saber onde é que droga está. Deve ser muito importante, né? Tá lá. Isso. Então, assim, a gente tem de pessoas essas, dentro de uma mesma redação, até pessoas que estão raspando dados. E essa diferença, esse momento é o momento mais difícil, eu acho. Porque eu acho que esse tempo vai passar e as pessoas vão estar mais uniformes com o tempo nas redações. Essas distâncias vão estar mais separadas. Outra coisa que é bem distante é o seguinte: se o online hoje é o que dá números, o que dá acesso, existe o online da Tribuna. Eu não vou mentir para vocês, eu vou falar a verdade de tudo. O online da Tribuna hoje, ele, apesar de todos esses números que eu acho sensacionais, quando a gente diz que a gente tem 1.200.000 usuários mês, a gente está dizendo que mais de um terço da população do Rio Grande do Norte entra no site da Tribuna pelo menos uma vez no mês. Isso é uma força muito grande. E um jornal, talvez ele nunca tivesse... Eu digo isso aos diretores de jornais, eu não acredito nisso não. Digo, é verdade. Entendeu? São 12 milhões de páginas visualizadas, são 3 milhões de acessos únicos, é 1.200.000 pessoas que entraram aqui, nesse endereço, vindo cada vez mais de redes sociais, porque a gente inverteu em 12 meses. Olha, eu fiz a levantamento essa semana, em janeiro de 2015, 59% das pessoas que entraram no site da Tribuna, eles vinham de um desktop, de um computador de mesa, 59%. Em janeiro de 2016, eu fiquei assustada. 54% vieram de mobiles. Mudou. As pessoas estão entrando na sala da Tribuna pelo celular. E sabe o que a gente fez? Nada. A gente não adaptou a linguagem. Porque se a gente vai monitorando isso bem, a gente já poderia estar adaptando textos menores, vídeos. Nós somos um site expansivo. Você olha, ele se adapta ao celular. Mas a gente poderia estar produzindo pensando nisso. E isso é descoberto assim, por acaso. Eu descobri o analítico sozinha. E eu sei curiosa, de madrugada em casa, entendeu? E eu acho fascinante. Às vezes eu fico olhando para os números crescendo, a audiência, eu acho sensacional. Que é que você mede o resultado do trabalho, entendeu? E eu acho isso muito legal, você saber, olha, o que eu botei aqui deu certo, ou o que eu não botei não deu certo, vamos procurar outra coisa que seja mais interessante. O jornalismo é isso agora, entendeu? Então mudou e a gente não fez nada como deveria. Então a gente está perdendo. Eu até botei aqui quais foram os motivos dessa perda de controle da comunicação que nós jornalistas estamos passando. A gente não liderou essa mudança. Deveríamos ter liderado, meu Deus. Por que a gente não liderou isso? Porque é que tem que ser um bando de jovens. Eu tenho um bando de jovens, vocês iam me matar. Mas não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o seguinte: eu estava numa redação. Por que é que eu não abri os olhos para isso? Por que eu não fui curiosa em saber o que estava acontecendo? Por que eu não fui curiosa em saber o que estava vindo de novo? Por que eu que tinha know-how, eu que eu digo jornalista, por que nós que temos know-how em comunicação, em fazer matéria, em saber o que era notícia e o que não era, em ter essa postura mais ética, mais moral diante disso, a gente não liderou essa mudança? Entendeu? Então agora, gente, quem está interessado vai recuperar, porque ninguém tira o conhecimento que a gente tem de comunicação de quem estava na claro. Mas muita gente não foi, e a gente está perdendo pessoas brilhantes em comunicação, que pelo fato de não terem se atualizado, está nos privando do pensamento dela, minha gente. Porque quem é que vai ler? Ela vai escrever aonde? Se não for no online, entendeu? Então, assim, eu comparo muito essa mudança da comunicação de jornalismo e tal, eu comparo muito às telefônicas. As telefônicas demoraram muito a entrar nessa nova tecnologia, elas vão falir. Alguém tem alguma dúvida que essas empresas de comunicação de telefone elas vão falir?
Você acha que alguém vai ficar falando no telefone se tem um WhatsApp? Elas poderiam ter desenvolvido esses sistemas, elas poderiam ter se inovado, mas elas estavam tão preocupadas em juntar dinheiro com aquilo que estava posto que elas não quiseram nem ver a mudança. A mesma coisa aconteceu com a gente. Nós não podemos deixar, a gente precisa, como profissionais de comunicação, ter de novo as rédeas. Não estou falando de comando, mas isso é a nossa profissão. A gente precisa estar à frente, somar, dividir com... Eu adoro falar com os estagiários. Eu ia falar da tribuna, que apesar de ter toda essa números e tal, a gente hoje faz o online da tribuna, um editor, uma subeditora, só são 2 jornalistas contratados e tem 6 estagiários, 4. E eu, que menino. Porque agora, né, eu achava, quando eu voltei para a tribuna, que eu voltei para a tribuna faz uns 4 anos, eu tinha que ligar para o estagiário. Ei, a GTSS está com S demais no título. Gente, isso é vergonhoso para um jornalista. Ter que pedir alguém para acessar uma ferramenta, não é não. Eu ficava com vergonha, eu quero aprender esse negócio. E é tão simples, é uma bobagem, entendeu? Não precisa ter esse filtro. Então você dava um filtro a um estagiário. Claro que os estagiários são pessoas importantíssimas, porque não para o momento, eles são importantes para o momento, mas eles são muito mais importantes para o futuro da profissão. Porque é a partir daquele contato que ele tem com a gente, que vai moldar, que vai encaminhar, que vai orientar, entendeu? Então, mas a gente estava dando o comando do que a gente tinha de mais lido, de que a gente tinha mais divulgado, a estagiários que poderiam errar. E quem que vai culpar o estagiário por um erro, meu Deus? Quem sou eu? Um editor que estou em casa, que não sei mexer na ferramenta. Aí você, mas como é que você fez isso? Não tem como isso. Então, nas redações, a gente precisa diminuir a distância entre um editor e a postagem, que ainda é muito distante. A gente precisa encurtar. O ideal é que os editores postem e que os estagiários aprendam. Então, é isso. Faltou só 1 minuto, eu já contei tem outras bobagens de Leonardo Sakamoto, que deu uma confusão hoje, eu queria falar um pouco sobre essa responsabilidade, mas a gente pode falar no decorrer da conversa. É isso, gente. É uma conversa, um desabafo e uma palavra apaixonada pela questão que você começa agora. Pode pegar muito obrigada. Isso eu acho que não está funcionando, né? Acho que vou passar para ti. Muito obrigada, Cleidivânia. A gente, claro que vai ouvir você na sequência. Carlos, por favor, uma pequena biografia com a palavra. Pequena não, Cleidivânia falou 2 horas, tem que falar por 1 hora e meia. Pode olha o combinado. Oi. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite da professora Socorro, professora Lilian. É sempre bom para a gente ter essa conversa com vocês, estudantes, porque eu conversava com minha grande amiga Cleidivânia. Agora está melhorando. Antes de começar, existe um fosso ainda muito grande entre a academia, entre os estudantes e o mercado, e esses encontros servem para quebrar isso um pouco. Foi me pedido aqui um resumo, entendeu? Eu preparei alguma coisa aqui. Primeiro, acerca da minha carreira, que se mistura muito com as mudanças que o jornalismo tem enfrentado nos últimos 25 anos. Eu sou formado há 25 anos, mas eu não sou muito mais velho não, porque eu comecei muito pequeno. Então, eu sou formado há 25 anos, sou formado aqui na UFRN, trabalhei no Diário de Natal, trabalhei com assessoria de imprensa, no governo de Garibaldi, na Tribuna, e estou no Novo Jornal desde o começo. Eu queria trazer um histórico para vocês, que ao longo desses 25 anos, quase um quarto de século trabalhando com jornalismo, a gente experimentou nesses 25 anos uma mudança radical, e eu estive presente. Não vou dizer que foi eu que editei a primeira matéria de Cleidivânia no Poti, capaz de ter sido. Ei, edita minha matéria, então tive que editar sob pressão. Mas matéria linda. Provavelmente foi. Mas é o seguinte, eu comecei em 91, no ano de 91, no Diário de Natal. Eu costumo dizer que sou um jornalista 4.0, que não é minha idade, é bem mais do que isso, mas são as 4 fases que eu passei numa redação de jornal, e eu resumi aqui para vocês.
Quando eu cheguei na redação de jornal, em 91 eu me formei, mas eu já estava há um ano, mais ou menos, como estagiário. Fiquei mais ou menos em 90, quando o Collor assumiu e tal, entusiasmado. Bom, nessa primeira fase, 91, a redação só tinha máquina de escrever. Os editores eram bem mais velhos do que nós, repórteres, e era aquela zoada o tempo todo, de barulho de máquina de escrever. Então, hoje, a gente precisa aprender programação, precisa aprender inglês, precisa aprender um monte de coisa. Naquela época, a gente precisava aprender a trocar a fita da máquina, porque a máquina acabava e aí ficava branco, o editor reclamava. Então, a gente tinha que ir no almoxarifado, pedir a fita, e você trocava, era a nossa tecnologia, trocar aquela fita da máquina e tal. Você errava, a tecla de Dell era aquele negócio de esmalte que você pegava em 4 cópias, porque tinha um carbono, papel carbono com 4 cópias, um para o editor, um para o revisor, um que descia para a oficina e tal. Então tinha um esmaltezinho que você apagava e botava de caneta ali o O pelo A. Então essa foi uma fase que eu peguei, e era a tecnologia que a gente tinha no começo dos anos 90. Perto do meados dos anos 90, chegaram os computadores no jornal, que a gente só ouvia falar, toda a redação de São Paulo já tem computador, e a gente não tem computador, as redações têm que se modernizar e tal. Bom, o computador que chegou nas redações aqui, e o Diário se vangloriou durante algum tempo, foi o primeiro jornal a ter computador na redação. Era o computador daquele desse tamanho, com DOS, né? Aquela preta e a letra branca, e era simplesmente verde, né? Era o DOS. E a gente mandava imprimir a grande evolução tecnológica, que não tinha mais o carbono, mas tinha uma máquina super agradável, que era a impressora, que a gente mandava a matricial, entendeu? No começo de 91, o barulho era o telex. Tinha um telex, isso eu esqueci de dizer, tinha uma pessoa que era o operador de telex. Então esse camarada chegava às vezes à noite, passava às vezes à noite, e outro chegava de manhã cedo. Ficava, o telex, para você ter ideia, é uma máquina mais ou menos do tamanho da geladeira. Então esse cara ficava na frente do telex, por onde vinham as notícias de agências e as notícias internacionais, entendeu? Então ele fazia uma espécie de filtro ali e tal, tirava e dava para o editor. Então tinha um operador de telex, que foi uma perda dessa função quando a tecnologia chegou. A primeira coisa que vai é operador de telex. Bom, enfim, aí chegaram as máquinas, os computadores com DOS. E era a impressora matricial com aquele barulho tremendo. Mas para quem já estava acostumado com o barulho da máquina de escrever, aquilo era música clássica. Na terceira fase, a fase da chegada da internet. Pronto, você entrou na minha fase. Tem um negócio aí chegando que é a internet. Aí você acessa e você vê tudo. É mesmo, Não precisa ir para o arquivo, não, quando a gente quer pegar uma matéria para falar do governo passado, não precisa ir para o arquivo mais, não. A gente ia para o arquivo do jornal com máscara, né? Na matéria de Garibaldi, de prefeito. Então você se internava lá com a máscara e para pegar jornal velho para anotar, para fazer a matéria. O computador trouxe um negócio chamado Google, que era sensacional. A gente não acreditava nada, parecia mentira. Como que esse cara sabe disso? Entendeu? Só que a internet não chegou para todos os computadores da redação. Lá no Diário de Natal, a gente tinha um computador com internet. E era bonito que estava todo mundo no DOS, só precisava fazer uma consulta. Fulano está ali na internet. Bora, bicho. Estou pesquisando aqui. Então, o editor de economia, o editor de esporte, todo editor estava ocupado. Quando não estava ocupado, era o repórter que eu pedi um material, disseram que ia mandar por e-mail, né? Que é outra revolução, e-mail é um negócio sensacional. E eu estou esperando chegar. Não chegou não, volta. Ei, veja aí, chegou? Não, vai. Enfim, foi essa terceira fase, foi a chegada da internet, e a gente tinha só um computador, que era o computador que servia a redação, era o computador com internet. Você lembrou ou não? Eu acho que isso é coisa de 96, talvez, por aí. Discada. Eu era criança, internet 12 anos. Não, só para lembrar você da trilha sonora, que era a discagem em curso, que ficava aquele lindo, aquele barulho, exatamente. Era bem legal. Bom, aí a quarta fase foi finalmente chegou o que a gente chama hoje de digital. Todos os computadores da redação têm internet. Uau! Entendeu? Maravilha, todo mundo com internet. Isso abriu o mundo para a gente, entendeu?
gerou alguns conflitos dentro da redação. Pô, fulano não escreve, passa o tempo todo pesquisando. Pô. Conversa essa, tá no bate-papo, vendo futebol, tá vendo não sei o quê. Absurdo, o cara não trabalha. A gente não entender que isso também faz parte, né, do trabalho ter esse tipo. Até pouco tempo a gente tem esse negócio. Pai, vamos tirar Facebook, vamos tirar não sei o quê. Senão, pessoal, vamos tirar Twitter. Não, vamos botar mais, porque isso é conhecimento, né? É preciso isso nas redações. Enfim, então eu sou o jornalista 4.0 porque passei pela máquina de escrever, pelo computador tipo 2, a chegada da internet única e a chegada do digital. Essa chegada do digital, uma grande revolução que a gente ainda hoje está passando por ela está mudando o comportamento geral, entendeu? Eu digo geral porque afeta nós jornalistas, mas afeta também várias outras profissões e outros meios ligados à mídia, entendeu? Eu fico muito feliz porque até um tempo atrás você dizia, o jornal impresso vai acabar, o jornal impresso, a gente sentia o patinho feio, né? O pessoal do TV, o jornal impresso vai acabar, ficava murcho, entendeu? E aí eu lembro que de uns tempos para cá, ninguém ouve mais música como ouvia antes, né? Quem é que compra CD hoje em dia? Raramente o cara compra CD, né? Cinema, ninguém vê mais cinema como via antigamente, entendeu? Tem Netflix, tem outros meios de você ver filme. A própria TV aberta também passa por uma revolução, primeiro com a chegada dos canais fechados, e agora com o Play, Now, que você define a hora que você quer ver o seu programa, entendeu? Isso é cada vez mais comum. Então essa avalanche que o jornalismo impresso vai acabar. Essas outras mídias, vamos chamar assim, estão sofrendo hoje as consequências dessa tecnologia forte, entendeu? Não estou julgando se é bom ou é ruim, estou só dizendo que elas sofrem esse tipo de consequência. E a gente conversando com os colegas e tal, acha que as agências de publicidade já vão sofrer também, entendeu? O próximo a acabar, talvez antes do jornalismo impresso, é o modo como funciona hoje a agência de publicidade, entendeu? Não existe mais agência de publicidade antiga que reserva um quarto de anúncios, reserva meia página e tal. Hoje a agência tem que fazer muito mais, entendeu? E, pelo que a gente percebe, as agências de Natal não estão ainda acompanhando isso, entendeu? Mas, enfim, já tem muitas delas tentando se adequar e tem um bocado delas novas chegando com gente jovem como vocês, entendeu? Tem muita gente de publicidade digital nova que no curto prazo de tempo eu acho que vai estar tomando espaço de muita gente. Então, assim, eu sou um jornalista de 25 anos de redação, sou um apaixonado pela profissão, talvez só isso justifique suportar tanto tempo dentro de uma redação. Eu sou cozinheiro de redação, quer dizer, eu fui repórter, ocupei todas as funções, mas eu sou de cozinha de jornal, fico lá dentro, acompanhando matéria e tal, a gente chama de cozinha de jornal. Já fui muito por front como repórter, mas sou um cara de cozinha de jornal. E a gente acompanha essas mudanças. E reforço, só alguém muito apaixonado suportaria tanta mudança sem perder o entusiasmo pela profissão. Eu diria a vocês que para ser jornalista precisa isso, precisa primeiro gostar da profissão. Porque hoje não está só ameaçado o jornal impresso, a TV. Hoje a profissão de jornalista está muito ameaçada, entendeu? Ela vive um paradoxo para mim. Ou ela é ao mesmo tempo muito importante, nunca se precisou tanto de jornalista no mundo, muito importante. Quando a gente diz jornalista, é mais ou menos aquele conceito que Cladivânia disse. O jornalista é um pouco de juiz, é um pouco de advogado. Infelizmente, sem ganhar o que ganha juiz é advogado. Mas a gente tem uma arma na mão. Uma matéria mal feita, a gente acaba com a vida de uma pessoa, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de publicar, na hora de apurar, entendeu? Tem que checar muito, rechecar. Já publicou, entendeu? Então, assim, é uma profissão que que exige muito disso, exige muito, o mercado pede muito jornalismo, porque hoje em dia, infelizmente, o cara abre sua rede social, seu Facebook, seu Twitter, seu Instagram,
e já se acha jornalista, quem não é jornalista, entendeu? E aí, esse cara tem 10 mil seguidores em uma semana e tal, e começa a vestir a camisa da marca, a marca manda, o cara se acha jornalista, entendeu? Nada contra, é um negócio como todo outro. Mas o papel do jornalista é outro, mais ou menos aquilo que a Claudivânia diz. A gente tem que ter noção de que a gente é uma espécie de mediador, entendeu? A gente não é dono da verdade, mas tem que mediar o fato, preparar um fato para o leitor, embalar direito o fato para o leitor, entendeu? Então, a gente tem que ter esse papel. E para fazer isso, a gente tem que ter... A Claudivânia falou em ética, é importante ser ético, ser honesto, enfim... Mas é preciso, sobretudo, ter um senso de responsabilidade muito grande, entendeu? Para fazer... é um papel muito, muito importante que a gente tem que fazer e é sofrido, por quê? Porque a gente fica ali fazendo aquilo, não ganhamos nenhuma fortuna, entendeu? Muitas vezes ajudamos a terceiros a ficarem ricos e tal, mas, enfim, é nosso papel cumprir bem esses preceitos. Então eu digo que o jornalista nunca foi tão importante, porque a sociedade, em meio a essa proliferação de oportunidades digitais, ela estimula que cada um se ache ou haja como um jornalista, entendeu? E a passagem pela universidade é fundamental, porque ela ensina a gente a ter noção melhor do que... Quando a gente estuda sociologia, filosofia, a gente tem uma noção de mundo mais interessante do que alguém que simplesmente pratica a profissão, vamos chamar assim, pelo achismo por cavar oportunidades. Então, a passagem pela universidade é muito interessante e é fundamental, na minha opinião, para o jornalista. Só fazendo um parênteses aqui, no nosso tempo, 2000 e pouco, né, no nosso tempo, a maioria dos professores era de mercado, entendeu? Então, assim, a gente passava o dia trabalhando e à noite o cara era professor da gente. Cassiano Arruda, Vicente Cerejo, Jane Vidal, Albimar, entendeu? Então, assim, por um lado é muito bom, bacana, porque esses caras é que estão aí, são os nomes, são os caras de mercado, entendeu? Só que eles não tinham aprofundamento nenhum no tocante à carreira acadêmica, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente achava o máximo, porque eles eram cara de mercado, a gente vinha para a universidade para trabalhar para ir para o mercado. Mas faltava, e eles, não estou fazendo nenhuma denúncia, nem acusando nada, não, mas eles tinham uma formação acadêmica muito precária, porque não tinha mestrado, não tinha doutorado na área, entendeu? Hoje a gente percebe que a academia tem pouca gente de mercado. No entanto, quem está na academia tem estudado e proposto coisas muito interessantes para o jornalismo, entendeu? Então, assim, é uma realidade que a gente vê que não é melhor nem pior, mas é um fato. Então, eu dizia que a profissão vive um paradoxo. Nunca me pareceu tão importante ser jornalista, ter jornalistas mediando o debate na sociedade, nunca pareceu tão dispensável ter jornalista. Vou dar alguns exemplos aqui. Antigamente, você quando queria saber de música e tal, você tinha o Tarek de Souza, crítico, um que morreu essa semana, Mauro Dias também, era crítico sensacional, beleza. Hoje não, hoje Dado Villa-Lobos tem um programa dele, que é gravado no estúdio dele, no quintal da casa dele. Paulinho Mosca tem o dele. Déon, que foi baixista do Barão Vermelho, na primeira formação lá também, está com um programa na Canal Brasil e tal. O que eles fazem? Eles entrevistam. Fazem o que eles entrevistam e tocam com os caras e tal, entendeu? Então, fazem o papel de jornalista. No esporte, há mais tempo acontece isso, né? Quer dizer, os jornalistas foram desaparecendo e no lugar deles aparecendo Casagrande, Caio, tem sempre que ter um jogador, Falcão, entendeu? Então, isso acontece porque existe a Globo está macumunada com a Record, com não sei o que. Esqueçam isso. O que existe é um fenômeno, um bicho esquisito chamado mercado. É isso que o mercado está pedindo, entendeu? O mercado acha que mais interessante, que não é, mais interessante do que eu é Falcão para comentar um jogo, entendeu? O mercado acha isso e pronto, entendeu? Pronto. Então, assim, o mercado tem uma força muito grande. Evidentemente que a gente
reclama, que acha que o jornalista devia ser jornalista, o cara se preparou, o cara estuda, o cara não atuou, mas pode saber de tática, pode falar bem e tal. Tá, mas o mercado quer outra coisa, e o mercado faz, o mercado não vai chorar. E o mercado é onde está o dinheiro, onde os caras botam dinheiro, eles querem que seja assim e é assim, entendeu? Seria ótimo que fosse assim com jornalistas, mas nem sempre é com jornalista. O Cledivane tocou num ponto bem interessante também, que eu queria só reforçar. Por que o jornalista ficou... por que é tão importante e por que parece hoje tão desimportante? Parênteses do parênteses. Uma vez falando com o pessoal da universidade, da UNT, uma professora mostrou para mim, dê uma olhada nesse canal no YouTube, era um canal... dê uma olhada nesse canal aqui, é um canal de K-pop. Eu disse, o que é K-pop? Você não sabe o que é K-pop? Não. Cultura pop coreana. É um canal no YouTube de K-pop, feita por uma estudante do primeiro período de jornalismo da UNT, se não me engano, Jéssica e tal, esqueci o nome dela. É um canal com mais de 4.000 seguidores ou assinantes, que ela fala só de cultura pop coreana. Então ela sorteia pôsteres, fala do artista da hora e tal, e ela também se veste, e feita no quarto dela, com a máquina Full HD, não fica a dever a seu ninguém, entendeu? Então assim, ao mesmo tempo que a gente é importante, a gente se sente meio que desimportante, porque isso existe em todas as áreas, entendeu? Então é um negócio que é um fenômeno que a gente observa muito hoje. Aí isso bate mais ou menos com o raciocínio que Cledivane falou aí. Antigamente, o jornalista tinha o protagonismo, eu até anotei aqui, tinha o protagonismo do conhecimento. Eu queria saber alguma coisa, o que eu ia fazer? Eu vou atrás no jornal. Vou pegar o jornal. Que o jornal disser o que entendeu? Então, assim, esse protagonismo, na minha opinião, os jornais perderam por N motivos, entendeu? Então, assim, não justifica você ter um jornal ou ter uma empresa de comunicação na qual um estudante sabe mais do que você. Então, o jornalista tem por obrigação saber mais do que o público para quem ele está escrevendo. Então, não faz sentido nenhum eu escrever sobre tecnologia se eu não entender mais do que a pessoa que vai ler. Não tem nada, não existe eu falar sobre futebol se eu entender menos do que o público está querendo e se eu souber menos do que ele sabe em termos de tecnologia, entendeu? De canais de futebol, de times, de copas para observar, entendeu? Então, eu acho que uma das razões que explicam essa desimportância, entre aspas, do jornalismo, e aí também do jornalista, é essa perda de protagonismo, que eu interpreto muito pessoalmente de algumas formas. Eu acho que nós somos muito responsáveis. Né? A gente deixou, nós, jornalistas, e eu digo, o tempo que eu era repórter, eu observava isso. Rapaz, está acontecendo, mas a gente sempre espera que alguém vá fazer isso, entendeu? E não se fez. Quer dizer, as empresas, não estou mal falando de empresa, porque eu trabalho numa empresa, não vou mal falar da minha empresa, entendeu? Mas as empresas de comunicação, de modo geral, elas perderam um bonde. Quando as coisas começaram a mudar, em vez de elas assumirem a dianteira disso, elas meio que se acomodaram. Exemplo, um perdão de Cledivane. A tribuna era líder incontestável de classificados, entendeu? O classificado era gigantesco. O Poti, o Diário, também era líder de classificados, era briga de classificados. Aí foi chegando Meu Carango, entendeu? O LX, foram chegando e o pessoal meio dando de onda. Não, deixa pra lá. Não, nem isso, mais grave. O Meu Carango, o OLX, bateram nas portas dos jornais, propondo parcerias. Exatamente, isso, exatamente. Então, assim, então os jornais perderam o protagonismo do conhecimento, perderam o protagonismo nessa área de tecnologia, perderam o protagonismo nessa área comercial, entendeu? Então, o jornalismo, os jornalistas, as empresas de comunicação, em geral, perderam esse domínio, esse controle que ela tinha sobre tudo. E os caras hoje estão enlouquecidos, porque estão vendo
que Jéssica, com seu canal de K-pop, tem 4 mil assinantes que, quando ela se tocar e cobrar R$5 para ajudar, ela vai ficar rica no instante, entendeu? Então, isso acontece, vocês navegam, vocês veem que tem vários canais com coisas interessantes, entendeu? Então, assim, os jornais perderam muito isso e estão tentando recuperar. Existe uma febre bisica para lá, nas redações, para recuperar esse tempo perdido, pela introdução da tecnologia, pela mudança de função, de atividade, entendeu? Os jornais têm ficado mais enxutos. Ficar mais enxuto significa eu e Cledivânia absorvermos mais atividades e aí não fazermos tudo que a gente deve fazer bem feito, entendeu? Entendeu? E ganhando mesmo ou às vezes menos. E aí, assim, aí é interessante que com isso muda a linguajar, né? A gente tinha leitores, a gente pensava em leitores, hoje a gente pensa em audiência, né? Audiência, o que a audiência quer? A gente falava em anúncio, hoje a gente fala em conteúdo patrocinado, entendeu? Que aí é o grande nó, o grande X, o grande problema que as empresas de comunicação estão sofrendo, que é o seguinte, os jornais, modelo de jornal impresso mais antigo e atrasado que possa ser, eles tinham aquele formato, o anúncio era uma página, um quarto, o anúncio. Ninguém sabe como ganhar dinheiro, de que forma ganhar dinheiro com a internet. A internet não se paga, entendeu? Então, assim, as empresas de comunicação não se sustentariam hoje se contassem só com o dinheiro que vem da publicidade da internet, porque isso está engatinhando ainda. E está engatinhando aqui, está engatinhando em São Paulo, está engatinhando em Nova York. Há, evidentemente, os estalos que alguém consegue ganhar dinheiro e tal, com alguma ideia, alguma iniciativa e tal, mas não existe um modelo ainda parecido com o que tem em jornal, que você diz, quero anunciar no jornal, quero anunciar num site, num blog. É completamente diferente, entendeu? Repórter hoje é produtor de conteúdo, editor é executivo de conteúdo, entendeu? Então, com a mudança das redações, vai mudando os nomes, o que na prática é só adequação, entendeu? Mas existe essa mudança de comportamento que é muito notável, que é o seguinte: a gente era jornalista 5 horas por dia, entendeu? Eu era jornalista de 8 a 1, 1 hora eu ia para o bar do Lourival, que ficava em frente ao jornal, ficava até a hora que podia. Quando trabalhava à tarde era uma maravilha, que eu saía do jornal era de 2 às 7, saía às 7, ia para o bar do Lourival, ficava na frente. E era a suprema alegria quando a gente ficava no bar do Lourival e bebia até a hora de sair o jornal impresso na gráfica. Você ia para casa já com o jornal. Se sua matéria assinada, aí a cachaça no Lourival tinha hora para acabar. Não bebia. Exatamente. Então, assim, era isso. Tá? Hoje não. Hoje, como a Cledivânia disse, hoje a gente é jornalista 24 horas por dia. Hoje acabou a cachaça. Acabou a cachaça, entendeu? Hoje a gente solta lá no Novo, por exemplo, a gente solta boletim, 4 boletins do WhatsApp por dia. Um de 8h30, outro de meio-dia, meio da tarde, um à noite, entendeu? Ou quando tem alguma coisa extra. Ao contrário de Cledivânia, acho que é muito parecido o que a Tribuna está fazendo e o que o Novo está fazendo. Só que tem uns detalhes diferentes. Por exemplo, lá a gente relutamos no começo, mas depois estimulamos. O próprio repórter posta, o editor posta, entendeu? Não, mas rapaz, vai correr o risco se o cara errar. O cara é jornalista, está estudando. Aí assim, aí tem tem as vantagens da internet. Rapaz, se o cara escrever poça com 2 S, a gente morde a parede, mas vai lá, tira e conserta, entendeu? Dá para consertar. No impresso é mais complicado. No impresso você passa o dia todinho ouvindo, está lá impresso, está documentado, você vai pesquisar daqui a 20 anos, está lá. Mas no digital não. Então a gente tem estimulado isso, entendeu? Os repórteres
hoje tem que saber. Aí, de novo, volto a dizer, não é porque o novo está com chicote, não. É porque se o cara for para a Folha de São Paulo, o cara vai ter que fazer isso. Se o cara for para o Estadão, vai fazer isso. Se o cara for para o Mossoró, Mas isso é o ideal. o Jornal de Fato, que é o único que está resistindo em Mossoró, provavelmente ele vai ter que fazer isso, entendeu? Então, hoje o repórter está na rua, a gente não cobra, evidentemente, que ele faça foto, mas ele está ali, não tem fotógrafo, ele faz a foto e manda, a gente usa, entendeu? Então, não que o cara precisa saber, mas saber hoje facilita. Dominar esse tipo de tecnologia facilita, entendeu? Então, hoje, além no meu tempo, bastava você saber escrever e trocar a fita da máquina e usar esmalte. Era beleza. Hoje o cara tem que fazer muito mais, entendeu? Então, assim, e mais o tempo todo. Então, é outro paradoxo da contemporaneidade, né? A tecnologia, segundo nos iludiram, vai chegar para facilitar a vida do homem, você vai para a praia, porque agora tem a tecnologia para fazer para você. Nada, a tecnologia está lhe exigindo 2 ou 3 vezes mais. No campo do jornalismo, é isso, entendeu? E aí a concorrência é bem mais selvagem. A gente concorre, eu concorro com Cledivânia, concorro com blog, concorro com portal, concorro com gente boa, concorro com oportunista, concorro com todo mundo, entendeu? Cledivânia disse um negócio interessante, mas também discutível, o que merece discussão, que a gente não pode ser, eu concordo com você, que a gente não pode ser refém do clique, né? Porque nem do urgente. Eu enquanto eu puder, eu prefiro ser furado, deixa a tribuna dar primeiro, deixa fulano dar primeiro, mas vamos dar a informação certa. Porque talvez seja que nos resta. O jornalismo 4.0 me ensinou, entendeu? O jornalismo 4.0 me ensinou o seguinte, que o erramos é vergonhoso para o jornalista, deve ser vergonhoso. Erramos, entendeu? Pode errar, entendeu? Tem que trabalhar incansavelmente para não errar, entendeu? Então, assim, e a gente vê muito. O cara quer dar primeiro, erramos. Em vez de morrer 2, morreu 3. Erramos. Não foi no batal, foi no bar não sei o quê, erramos. Então, é outra notícia, entendeu? Mas aí depois, 2 meses depois, demos em primeira mão, entendeu? Então, assim, eu abro mão da primeira mão e troco, ainda pagar não estou querendo pagar nada. Mas para a informação correta e a informação exata. Que eu acho que é isso que faz o jornalismo e faz o jornalista, que é credibilidade, entendeu? É o nosso capital, o nosso patrimônio, é a credibilidade. Então, quando você começa a errar em nome de uma urgência e tal, você acaba maculando o que é um negócio fundamental para o jornalista, que é a credibilidade, a busca pela exatidão, esse tipo de coisa, entendeu? A contradição que eu vejo é o seguinte, eu acho que a gente não deve ser refém do clique, entendeu? Muito embora a gente esteja sempre procurando a tal audiência. Mas por que isso acontece? Porque embora a gente não seja refém do clique, quando você vai para uma agência de publicidade vender um anúncio, o cara pergunta, você tem quantos acessos? Entendeu? Você tem quantos acessos? Mais uma vez, é o monstro tenebroso do mercado ditando, entendeu? Eu poderia dizer, sei não, meu amigo, eu estou lhe vendendo jornalismo de qualidade, de credibilidade, mas visto por quantas pessoas, meu amigo? É visto por quantas pessoas? Que perfil? Que horas? Entendeu? Então, é o mercado que as agências fazem isso porque o anunciante quer isso, entendeu? Então, assim, a gente não é refém do clique, mas acaba sendo refém do mercado que exige cada vez mais que você tenha audiência e tenha acesso, entendeu? Então, é uma das contradições com as quais a gente convive hoje nesse ambiente de jornalismo. A gente fica lá também neurótico. A neurose antiga era poxa, será que eu segurava minha matéria, olha que beleza, eu acordava de manhã, segurava minha matéria para furar meu concorrente no dia seguinte, segurava o dia todinho, ia para a coletiva. O cara fazia a coletiva, eu esperava acabar a coletiva, ia por trás, pegava o secretário, fazia outra matéria e furava. Segurava aquela matéria o dia todinho, no outro dia furava o meu colega. Hoje não. Hoje a coletiva acontece, na hora você tem que publicar, entendeu? Então o furo é muito mais difícil. Existe, mas é muito mais difícil, porque você tem que publicar logo, entendeu? Lá no novo deve ser como a tribuna. A gente
A gente tem um telão com analytics, com as métricas nossas, para ver qual a matéria mais acessada, quantas pessoas estão vendo, se estão vendo pelo desktop, pelo notebook ou pelo mobile, e pela rede social. Então isso é o tempo todo, matéria tal está bombando, tem mais alguma coisa dessa matéria aí, entendeu? Então veja que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a tal audiência quem dita para a gente o que a gente deve publicar. Essa mudança é uma mudança que está ocorrendo em geral. É interessante porque leva para outra constatação e outra discussão, que até justifica um pouco essa loucura nossa de hoje. Antigamente o jornal era fechado da seguinte forma: se reunia eu, editor-geral, mais 4, 5 editores, a gente se trancava numa sala e disse: tem o que hoje aí? Você tem o quê? E você tem o quê? Então, 5 pessoas, praticamente, ditavam o que uma cidade inteira ia ler no dia seguinte, entendeu? Conforme os nossos critérios. Eu passo 12 horas no jornal, numa sala fechada, e eu digo para fulano de tal o que ele vai ler no dia seguinte, entendeu? Hoje a coisa muda, entendeu? A coisa mudou porque a gente tá com essa disseminação de tecnologia. Se a gente continuasse fazendo esse tipo de jornal, a gente está completamente dissociado do que a sociedade está querendo, entendeu? Então hoje a gente é muito pautado e aí retroalimenta isso, dando à audiência o que ela quer, por esse tipo de coisa. A gente está vendo que eu tenho 2 exemplos para citar aqui bem interessantes disso, entendeu? De como a audiência nos pauta e de como a gente usa o que a audiência quer para atender o interesse dela. A gente fez uma matéria há cerca de 2 semanas com aquele rapaz, o Ronaldo, que onda é essa e tal, que ficou famoso porque foi preso roubando um desodorante num supermercado e foi preso no Camburão, acho que uma TV, acho que Ponta Negra, outra TV, fez uma filmagem e ele tirou: meu irmão, que onda é essa, não sei o que, né? Fizeram essa imagem e essa imagem viralizou, ele virou uma espécie de celebridade, ou subcelebridade de internet e tal. E aí, que onda é essa? Tal. Pronto, passou um tempo, a gente disse: rapaz, onde é que anda aquele rapaz? Que onda é essa? Vamos fazer uma matéria com ele, mostrar quem é a personagem por trás da notícia. Vamos mostrar onde vive, com quem vive, como é. Não. Fizemos uma matéria bem interessante, entendeu? Os pais felizes, até pela reportagem, entendeu? Porque ele estava trabalhando, estava vendendo lanche na praia, estava se recuperando, tinha voltado a frequentar a igreja, casado, com a filha, o pai muito feliz, a mãe muito feliz. Fizemos a matéria foi a mais acessada ao longo dos 6 anos do Novo Jornal, impresso e digital. A gente jogou ela no impresso, e isso é uma coisa que o Cleivane falou, é um trabalho constante nosso. Essa aqui vai para o impresso, para o digital vai isso aqui, e mais uma entrevista, para o Instagram, um vídeo de 15 segundos, para o Facebook a gente chama Patubinho. Então tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então a matéria foi a mais acessada, muita gente querendo ajudar, tará. Uma semana depois matam o Ronaldo, que onda é essa? Impressionante, entendeu? E aí a gente teve uma discussão lá na redação. Poxa, nós ajudamos a matar o cara? Ou nós projetamos o cara e temos culpa porque isso aconteceu? Ou fizemos o nosso papel, que é o que eu defendo, fizemos o nosso papel, contar a história, contar uma história do personagem. Agora, se não existe Estado, não existe polícia, não existe família, não existe, sei lá o que não existe, a culpa não é do jornalista, o jornalista não pode ser acusado disso. Ele é um grande personagem e a gente lamenta. O repórter ficou super mal e tal, porque ligou, inclusive depois da matéria, o pai muito feliz, dizendo que o rapaz estava planejando trocar os dentes, estava muito animado, entendeu? E assim, foi um negócio muito chocante e que chamou esse debate na redação. Qual é, enfim, o nosso papel? Será que a gente apressou o fim do Ronaldo? Ou a nossa matéria seria a tábua de salvação para a vida dele, entendeu? Para ele se recuperar, Tá. 2, 3 dias depois fizemos uma matéria com um menino, se eu não me engano, o nome era Bruno. Bruno, há 1 ano e 5 meses, estava querendo fazer um transplante de rim. Tinha conseguido o mais difícil, que era o doador, mas não tinha um leito no hospital público para
para recebê-lo, para ele fazer o transplante. Nós fizemos uma matéria. No dia seguinte, o secretário de saúde, o Lagreca, ligou o jornal para saber a história do menino e viabilizou no dia seguinte o que há 1 ano e meio a família não conseguia, entendeu? Então, assim, isso deixou a gente lá no jornal muito, muito, muito feliz, muito contente, porque, de certa forma, amenizou a dor com a tragédia do Ronaldo. E mostrou para a gente, deu exemplo da importância do nosso papel, entendeu? Quer dizer, a gente contou 2 histórias, apresentamos 2 personagens, um, infelizmente, teve um destino trágico, e o outro, a gente praticamente, sei lá, ajudou a salvar a vida do menino, entendeu? Então, a gente está sempre exposto, e a nossa missão é fazer esse tipo de coisa, entendeu? E são decisões que são... quem não é de jornal, advogado, empresário, o cara passa meia hora no jornal e enlouquece, né? Porque essas decisões são rápidas. Como é que a gente faz? Rapaz, isso aqui vai para tal, isso aqui, a matéria de uma página, de meia página, isso aqui faz um vídeo, não sei o que, você edita ali, tal. Então, assim, nosso papel é importante porque a gente define o destino de uma reportagem, que significa também o destino daquele personagem, daquela instituição, em questão de segundos. Então, a gente tem que estar muito, não vou dizer preparado, para não parecer arrogante, mas a gente tem que ter muita noção da importância do nosso trabalho, das consequências dele, para a gente fazer, entendeu? Então, assim, o que não muda na profissão do jornal, em tempo nenhum, com tecnologia ou sem tecnologia, é a responsabilidade que a gente tem que ter como profissional com o nosso trabalho. E o nosso trabalho é lidar com notícia, entendeu? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade social muito grande, entendeu? E por isso que eu acho que o mundo está precisando de jornalistas, porque a atividade de jornalismo / jornalista, com essa introdução da tecnologia, está virando uma confusão na cabeça de muita gente, entendeu? Na cabeça nossa, não. Mas na cabeça de muita gente, porque quem não é da área vê um blog, um site, tal, com muito acesso, e se ilude achando que porque tem muito acesso, porque tenta dar em primeira mão, que aquilo é jornalismo. Quando não é jornalismo. O cara está servindo a algum interesse, servindo a alguém, entendeu? Então a gente tem que ter a noção do nosso papel. Isso é um desafio de todo dia, entendeu? Então, assim, vocês vão encontrar uma redação muito diferente da redação que nós encontramos. Eu acho que a universidade, as pessoas me permitam aqui uma observação, me parece que a universidade ainda é muito voltada, a grade curricular muito voltada para o impresso. As redações só têm olhos para digital, entendeu? Então, isso, se vocês puderem trabalhar mais isso, que quando você chegar no mercado, escrever uma matéria, isso é o beabá, entendeu? Quer muito mais, o mercado quer muito mais do que isso, entendeu? Você chegando com um lírio, sublírio, isso é o basicão, isso é o básico que tem que chegar. Então é muito mais, e é nessa área de digital, entendeu? De ter agilidade, de escrever bem, de saber, de ter outras habilidades, querer aprender essas outras habilidades, entendeu? Porque o mercado afasta o monstro, né? O monstro do mercado, ele afasta e não afasta uma machadada, não, entendeu? Afasta chegando alguém que faça e tirando devagar alguém que não se adequou, entendeu? Isso tem acontecido muito nas redações, gente mais experiente tem saído, porque tanto é mais barato botar alguém mais novo, quanto acaba sendo mais produtivo, porque esse alguém mais novo é muito mais ligado, entre aspas, no que está se fazendo, se pensando, se produzindo em termos digitais, do que normalmente os jornais ou aquele profissional está fazendo. Bom, espero não ter enchido aí a paciência nem o saco de vocês, era só essa geral que eu queria dar, e agradecer o convite das professoras e dizer que estamos aqui para quando precisar também, nessa e outras vezes. Antes de passar a palavra para minha colega Socorro, antes de passar a palavra para a nossa colega Socorro, eu só gostaria de tecer algumas considerações a respeito da fala dos colegas. Na verdade,
sublinhar algumas coisas que foram ditas. Eu agradeço ao Carlos por ele ter dado uma aula de História da Comunicação, né? Disciplina que a gente tem falha no nosso currículo. Nem sempre a gente consegue fazer essa volta e contar essa experiência de como era esse fazer jornalístico, que embora os colegas aqui estejam brincando que faz muito tempo, não faz tanto tempo assim. Sim. Né? Não faz tanto tempo assim, a gente viveu aí uma grande revolução tecnológica, continua vivendo, mas a ausência da máquina de escrever foi muito significativa, né? Bastante significativa. Eu sinto muita falta do professor Barreto aqui na nossa conversa. Sim. Né? Meu colega, meu editor e meu colega. Saudoso professor Barreto. Você expôs então para nós a questão da necessidade de termos um jornalista, esse paradoxo, no momento em que muitos se colocam no nosso papel. A questão da credibilidade, que tangencia com o que a Cleidivânia falou também. A necessidade de não sermos reféns dos cliques, entretanto, necessários e servem como uma baliza para o nosso trabalho. E nesse sentido, eu lembrei de um autor, Pierre Bourdieu, quando ele vai falar que as redações elas vivem uma relação de índice-audiência, uma mentalidade de índice-audiência nas redações. E eu penso que isso vai cada vez mais ficar presente, né? A Cleidivânia vai falar que houve toda uma transformação, mas que a essência, né, ela não mudou. E existe uma necessidade de checar essa informação, mesmo que todo mundo esteja dando. Eu acho isso muito importante, né? Essa lisura, né? A importância de saber analisar dados, fundamental, né? Ter o comando da nossa profissão, isso é um desafio para que a gente sempre se mantenha atualizado, porque é muito fácil, em qualquer profissão, que a gente se acomode, né? Diminuir a distância entre os profissionais, o editor e o estagiário, como você colocou. E, professora Socorro, eu tenho 2 perguntas para fazer para os nossos convidados. Antes de passar a palavra para você e também estender aos nossos colegas e estudantes que aqui estão. Eu queria saber, na opinião de vocês, como é que o jornalista se informa. E também queria que vocês contassem para a gente, porque está isso implícito na fala de vocês, a importância da leitura e da redação, da leitura e de um bom texto. Então eu queria saber, como é que o jornalista se informa e quais foram os livros ou os autores imprescindíveis na formação de vocês? Vou passar aqui para... Sobre essa questão de como a gente se informa para a profissão, para o trabalho no dia a dia, a gente tem que ler quase tudo. Inclusive as coisas que a gente não concorda. A gente precisa saber se está tendo algum burburinho em algum lugar, de algum assunto que a gente precisa ir atrás. E isso inclui a gente ter que olhar sites que a gente não concorda com absolutamente nada do que eu estou escrevendo. Mas naquele e-mail alguma coisa pode sair de lá de interessante. As redes sociais ajudam muito isso, porque a gente não precisa estar no site vendo isso. Mas se a gente acompanhar, por exemplo, o Twitter, fizer um grupo de pessoas, eu particularmente tenho um Twitter que não é o meu, mas que eu criei um Twitter meio profissional para eu ficar só acompanhando. Então eu sigo só alguns blogs que eu não entro neles para ler notícias, mas que eles eu sei que estão ligados. Estou dando isso que ele posta, ele replica no Twitter. Então eu peguei uns 10 blogs da Grande Natal que fazem os burburinhos e coloquei lá. Então aquela timeline fica lá aberta e quando eu vejo alguma coisa que eu acho interessante de algum assunto, eu vou lá ver. Isso é do dia a dia. Vejo os concorrentes. Eu estou falando de jornalismo local, de concorrentes. O novo, eu com certeza dou os cliques, viu, Carlos Magno? Você desconte lá, de quanto em quantos segundos atualiza a sua tela. Opa! Você desconte aí que parte dessa sua audiência é minha. Mas abate, eu olho a tribuna também, a gente junta e aí zera. Eu tenho uma rede, eu tenho minhas redes pessoais de Facebook, que eu sigo pessoas que eu acho que são relevantes.
que eu sempre estou ligado nisso direto. Os jornais nacionais, os veículos, né, Folha, Estadão, eles estão sempre abertos. Eu trabalho numa mesa que tem duas telas de computador. Um eu boto para fazer alguma coisa e outra só para observar. Esse é o trabalho de TV, mas aí a TV a gente já consegue acompanhar, por exemplo, a Globo, a gente não precisa do G1. Minha comunicação hoje de acompanhar notícia é toda digital. Eu não paro meio-dia para olhar o RNTV, nem para. Entendeu? Eu realmente fico. É tudo digital. Minha janela para me informar é toda digital hoje. Eu não leio o jornal impresso mais, eu leio ele no tablet. Entendeu? Acho que eu sou bem. Apesar de gostar de tablet, mas eu acho. Eu leio totalmente digital já. Eu não leio os jornais todos, assim, eu vejo as manchetes, coisas que me interessam, que tem a ver com alguma coisa nacional que faz, referindo no Rio Grande do Norte e tal, isso por trabalho. Então minha comunicação é toda digital, toda internet. Claro que à noite eu assisto jornais, da noite, quando eu cheguei à noite em casa, eu vou fazer, o que estiver passando, eu paro para ver que eu vou dormir lá para 2 horas da manhã. Então eu assisto, sabe por quê? Eu acho interessante você saber que as pessoas estão bem, qual é o anúncio que passa entre os intervalos, eu acho que tudo isso é interessante. Acho que é interessante você ter uma cultura de informação, mas você que é de comunicação, você não pode também se afastar do que as pessoas comuns, de como elas estão bem. E a TV ela é muito importante ainda na nossa. Eu vi uma pesquisa do IBOP, que eles soltaram em dezembro do ano passado, sobre referências políticas, que eu acho bem legal, interessante, que eles diziam, vendo assim, foi questionado as pessoas, qual meio de comunicação, por quais comunicações você decide o seu voto, influencia no seu voto. A TV é mais de 50%. Então, se as pessoas ainda usam a TV como fonte de informação para decidir quem vota, ela é muito importante, eu não posso fechar os olhos, eu assisto Faustão, eu acompanho o que está acontecendo no BBB. Eu estou dizendo isso porque nós não podemos nos afastar do que a maioria vê, gente. Não é uma questão de gostar ou não. A gente precisa ver. É o quê? Eu sei que tem 2 potiguares no BBB. Eu sei quem é ela. Eu fui pesquisar, saber quem. Eu não sabia quem era. Sentar lá, Cláudia, mas fui ver. Eu fui saber, tem filósofo daqui. Isso eu preciso. Uma celebridade. Uma celebridade do YouTube. Eu acho que é importante saber até para a gente discutir com as outras pessoas e não se fechar, ter uma barreira, um preconceito. Eu acho que não é minha tendência de gostar que vai falar, ou é o que eu vou ler. Sobre escritores que me marcaram, literatura de profissão, de livro. Olha, eu sou, vou dizer de novo essa palavra, eu sou apaixonada por 100 Anos de Solidão. Eu já li 1000 vezes, meu é todo riscado. Tudo que ele escreve, eu acho bem parecido comigo, né? Apaixonado, essas coisas. Eu me identifico muito. Mas, e profissionalmente, eu acompanho muito. A escreve por o país, me ajuda, cara? Eliane. Eu gosto muito dos textos de Eliane Catanhede. Eliane Brum, né? Eliane Brum, desculpe. Eu acho que é uma jornalista que fala muito sobre as coisas que estão acontecendo, tem uma análise social interessante, eu gosto muito. Saramago, eu gosto muito, entendeu? Eu gosto dessas. Eu gosto muito de entender a psicologia das pessoas, eu acho que comunicação é isso. Então, às vezes, mais do que um fato está acontecendo na minha vida, eu gosto muito de entender por que aquele fato está acontecendo, por que essa pessoa fez isso. Eu sempre me pergunto isso. Eu não condeno as pessoas, por exemplo, um assassino, eu já fiz matéria, coisas muito interessantes e fortes, mas eu sempre ficava pensando, meu Deus, o que é que tem por trás? Quem é essa pessoa? Como é que ela chegou até aqui? Entendeu? Eu sempre fico querendo saber o que é que motivou as pessoas de terem. Até os nossos políticos maravilhosos, eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa não tem vergonha de fazer isso, não tem vergonha de aparecer, não tem vergonha de dizer isso, porque eu não transfiro essa minha paixão para a profissão. Mas esses questionamentos, eles estão para a gente.
como você se informa e os livros imprescindíveis. Bom, o modo de se informar hoje é muito... Meu modo também é muito parecido com o de Cladivânia, entendeu? Quer dizer, a gente tem que estar ligado em rede social o tempo todo. Eu tenho lá, às vezes até desativo aquele Twitter que fica aparecendo aqui toda hora, de enlouquecer. Às vezes eu deixo de olhar, mas sigo muito veículo e muito jornalista, eu daqui e de fora, que é basicamente para notícia. E Facebook é a mesma coisa, entendeu? Me informa através de muitos veículos e fico ligado também o tempo todo na concorrência, entendeu? Para saber o que é que estão dando e se vale a pena a gente entrar e de que forma entrar, entendeu? Então, assim, a gente tem que não dá para ser jornalista hoje abrir mão e dizer, como o Cladivânia disse também, não dá para dizer que eu não suporto rede social, eu não vou ser jornalista, entendeu? Porque é ferramenta de trabalho. É diferente de você gostar por curtição ou por lazer ou por necessidade profissional. A gente aprendeu a gostar por necessidade profissional e porque também a gente tem um negócio no sangue que é fascinado por notícia, né? Curiosidade. Então a gente é movido a curiosidade. Então a gente naturalmente tem que seguir esse tipo de informação. Então eu sigo muito rede social, tal. Eu também vejo o jornal no tablet, mas de uns tempos para cá, de bons tempos para cá, eu só vejo o jornal no jornal, porque quando eu vejo o jornal em casa, a gente encontra um erro, a gente que é perfeccionista, um erro de edição, um erro de... Aí você já sai de casa mal-humorado. Então eu já disse, eu chego no jornal, vi o jornal, não, vou ver agora, vou ver no jornal, porque aí em casa eu sou cardíaco, nem sempre eu posso ver, entendeu? E porque também, como eu saio à noite, com 90% do jornal fechado, eu praticamente já vi a edição toda, entendeu? Então, assim, fico mais olhando a repercussão das matérias que a gente deu, entendeu? E lá no jornal que eu pego, e eu tanto olho pelo tablet e tudo, porque é mais rápido, como vejo também o impresso, né? O que nós demos, o que a tribuna deu, qual enfoque que a tribuna deu para determinada matéria, qual enfoque que nós demos, ganhamos aqui, perdemos ali, porque concorrência é assim mesmo, entendeu? É como se fosse uma luta, entendeu? A tribuna me dá uma hoje, eu quero amanhã dar uma na tribuna, porque se a tribuna me der 10... é o UFC, finaliza e tchau, entendeu? Então assim, ela me dá aqui, não, aqui a gente ganhou, mas em política eu ganhei, esporte levamos um banho, mas... Então esse tipo de conversa a gente sempre tem na redação, e o fazer jornalístico é isso, e também outro fator que é fascinante para a gente, né? Ao contrário do dono do cartório, do bancário, ou mesmo do juiz, do advogado, que dá a hora, vai embora, bota na gaveta e retoma no dia seguinte, nosso trabalho recomeça a cada dia. Terminou aqui, amanhã é outro dia, outras informações, outros assuntos. Então, cada dia é um dia diferente. É a rotina de policial, né? O policial sai de casa para trabalhar e não sabe se volta, se vai morrer no embate, entendeu? O que te influenciou? Os livros mais marcantes? Olha, eu sou muito influenciado por literatura também. Mas eu quero só registrar que uma das razões que me fez... virar jornalista, eu sou leitor de jornal desde pequeno, porque eu fui criado em Brasília, filho de militar, então embaixo do prédio a gente recebia o jornal e os outros moradores recebiam, então eu lia muito os jornais, gostava muito de esporte, lia o noticiário esportivo, cultura, gostava muito. E era fascinante aquela leitura. Então eu fui trabalhar em jornal muito pelo que eu via, assim como Cladivânia e Caicó ouvia na rádio, a minha foi escrita, entendeu? E via Paulo Tarcísio, que depois foi colega nosso, Jurandir Nobre, que foi colega nosso, ele cobriu lá em Brasília a morte de um radialista, até escrevi um dia desse, Mário Eugênio, que foi assassinado, então ele cobriu, achava fascinante, todo dia saía matéria e tal. Mas o fascínio por jornal impresso me fez com que eu virasse jornalista. E assim, para ser jornalista, você tem que gostar de ler. E ler, você tem que ler tudo, entendeu? Evidentemente, quando você lê o que gosta, é melhor. Eu gosto muito de Rui Castro, entendeu? A biografia que ele fez de outro cara que eu acho sensacional também, que é Nelson Rodrigues, é sensacional. Né? A biografia de Nelson Rodrigues, o Anjo Pornográfico, ele conta ali, naquelas 500 e tantas páginas, sei lá, a história do teatro, a história do jornalismo, a história do futebol, é sensacional. E a biografia do Garrincha, de Carlos Miranda, que ele fez, sensacional, entendeu? Aí Clarice Lispector, Dalton Trevisan, que é um maluco lá de Santa Catarina, entendeu?
do Paraná, perdão, então eu gosto muito. Um livro que eu gostei muito, mas o cara hoje, dando gogó, que é Minha Razão de Viver, a biografia de Samuel Weiner, muito legal, muito escrito pelo Augusto Nunes, muito bacana, gosto do jeito que ele escreve. Mas teve, e aqui é um parênteses, teve muita gente que migrou dos jornais e tal, da televisão, desse mundo só de jornal, para o mundo da opinião e ficou intragável. Tem umas figuras, tanto que chamam de direita e de esquerda, que hoje me são assim, intragáveis. Acho que o cara escreve muito, mas pô, o cara é chato. Então, assim, o bom texto sempre me fascinou, independente da profissão, entendeu? Gosto da Eliane Colano, gosto da Eliane Bruno, gosto do Chico Sá, escreve, da forma como ele pensa, entendeu? E de biografias. Mas, enfim, é isso. A gente tem sobre seguir, sobre acordar e ficar ligado em Twitter, rede social, mais ou menos o que antigamente, no jornal de antigamente, existia a figura, assim como tinha o operador de telex, tinha o rádio escuta. O rádio escuta, ele ficava na redação com o rádio ligado. Ei, assalta ali, ei, era o rádio escuta. Então as redes sociais hoje são a rádio escuta de antigamente, entendeu? Que fica ali dizendo pra gente, fica pautando a gente a todo momento. Então assim, minhas referências são essas, se eu respondi a pergunta. Respondeu. Professora Socorro, acho que o seu microfone está funcionando. Eu gostaria que você me ajudasse a aproveitar mais os nossos convidados. O que mais a gente pode pedir para eles, professor Socorro? Boa noite a todos, todas. Prazer estar aqui, de volta à universidade, reencontrar os colegas, os estudantes e a alegria de estar na mesa aqui com os dois grandes profissionais que são oriundos da UFRN, né? Então, acho que vocês já podem... a gente pode ter essa grande satisfação de cara e deram depoimentos fantásticos aqui, importantes para a gente, para a compreensão da nossa atividade. Eu acho que é muito importante que os estudantes, os colegas façam perguntas, então eu vou fazer uma brevíssima consideração, especialmente aqui o Carlos Magno falou em relação à questão do Ronaldo, e muito interessante a discussão que fizeram depois da morte dele na redação do Novo Jornal. E eu estava pensando aqui, enfim, tinha lido já a matéria do Novo Rafael, que, a despeito da matéria, quer dizer, não havia muito o que fazer pelo Ronaldo, porque o Ronaldo já estava morto. Só que a gente não sabia, né? Mas ele estava morto. E os matadores do Ronaldo, quer dizer, não sabemos quem matou, mas dá para a gente dizer que foram muitos, vários, não é? Possivelmente, isso eu tenho uma certeza absoluta, que um dos matadores deve ser um tipo engravatado, que dispõe de microfone de lapela e perna engravatada, né? E câmera e audiência, que são todos esses apresentadores de programas policiais que se servem dos canais para disseminar o ódio, para espalhar o medo, para coletivizar o medo. Realmente a matéria é fantástica, mas a gente não podia fazer nada pelo Ronaldo. A sentença já estava dada, como é dada cotidianamente, especialmente para todos os jovens pretos e pobres desse país. E a gente sabe disso. E a gente chora por isso, e a gente tem que continuar lutando contra isso. A gente está aqui também por isso. Para denunciar isso, para não se conformar com isso, para se indignar sistematicamente com isso. É também o nosso papel. E vocês, especialmente, que têm, né, os jornais nas mãos, a gente precisa o tempo todo refletir sobre isso. É uma pergunta muito, muito breve, eu pediria também uma resposta breve para dar chance dos estudantes perguntarem. Nós falamos aqui da questão do perfil que o jornalista deve ter, enfim, para estar no mercado de trabalho, a necessidade de dominar idiomas e dominar ferramentas digitais, né, os softwares diferentes, diversas habilidades, disposição para multiplicidade de tarefas, ou seja, são demandas
grandes, extensas, importantes. A minha pergunta para os dois é essa: e qual a contrapartida das empresas? Já que estão se pedindo isso desses profissionais, o que é que as empresas têm a oferecer? Vocês dois, como dirigentes de redação, claro, isso daqui vai a provocação, é óbvio, mas assim, o que é que hoje os jornais que tanto pedem? Eu passei 15 anos em redação de jornal, então eu também fui exposta a essas demandas, mas qual é a contrapartida dos patrões? Essa é a pergunta. Começa, né? Pode sabe. Seguro para você. Pergunta ali. Não é delicada, mas eu também sou funcionária, eu não sou diretora da redação que tem o domínio de escolher se vai se dar alguma coisa financeira. Nessa etapa, o que se está oferecendo é o emprego. Eu tenho que ser muito sério. Eu tenho que falar a verdade, não posso mentir. E é tipo assim, de graças a Deus, não que isso seja dito desse jeito, mas é isso, gente, a realidade é essa. Não tem como, entendeu? E, como eu disse, essa confusão de monetização de conteúdo, que as agências não se prepararam, os jornais se prepararam, ninguém se preparou, acho que estava ótimo quando se vendia 5 páginas, que isso aqui. Eu dou aula ao setor comercial da Tribuna de Norte de como vender digital. Eu fui atrás, eu fui pesquisar como é que os outros fazem, como é que em Nova York faz, como é que na Europa faz, sei lá. E a gente já implantou coisas interessantes, mas assim, se a gente também tiver ideia, a gente vai ter ideia, vai vender, vai fazer o anúncio, vai botar na rede social, tudo a gente, entendeu? Termina que a gente termina fazendo 20 coisas e não faz o que a gente deveria fazer direito. Então, hoje, neste momento, o que se está oferecendo é isso. Entendeu? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era a vitrine. Lembra disso, Carmen? Mas você está numa vitrine. É quase que dizer assim, você precisa nem ganhar salário, meu amigo. Você está botando seu nome aqui. Entendeu? Hoje é um emprego. Entendeu? E um emprego incerto, inseguro. Mas o que é que eu acho? Porque o modelo ruim, o modelo de jornalismo, de empresas de comunicação, como a gente ainda conhece, ruim, por questão cultural que as pessoas mudaram e por uma questão de mercado, ruim. O que é que vem na frente? Não sei. Mas não vai ser como é. Não vai ter unanimidade, grandes números, ninguém vai conseguir essas coisas de unanimidade. Talvez as empresas de internet, o Facebook, que parece ser uma coisa muito divertida e muito democrática. Gente, o Facebook está criando uma empresa de comunicação mundial. A gente nunca teve isso. A gente precisa pensar nisso. Que democracia é essa? O Netflix está se preparando para ser a primeira TV universal. Onde é que está a democracia nisso? Vai ser uma pessoa vai poder apagar a comunicação do mundo? Uma pessoa nunca teve isso. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Eu respondi? Respondeu, e como eu disse, é só realmente provocação, porque eram os patrões que eram para estar aqui responder. Mas a gente cria, na próxima série de diálogos, a gente traz os patrões. Eu acho. Bom, Claivânia falou bem. Quer dizer, esse embate, você não tenha dúvida que a gente que está na frente da redação, a gente tem com o comando da empresa. A briga por mais repórteres, por aumentar salário e tal, é uma briga nossa porque interessa a gente, entendeu? Se você for, eu fico muito tentado a dizer sobre contrapartida, fico muito tentado a dizer que a melhor contrapartida é o aeroporto de São Gonçalo, né? O aeroporto de São Gonçalo procura outro estado. Fico muito tentado a dizer isso, mas não vou dizer. Fico muito tentado, mas não vou dizer. Mas a contrapartida que eu acho que a Claivânia dá muito, e eu acho que a contrapartida que eu, pessoalmente, posso dar, é com a minha experiência, entendeu? Quer dizer, a gente está falando de uma profissão que o camarada chega para trabalhar com o piso do sindicato, R$ 1.300, né? R$ 1.300 é o piso do sindicato. Quando é piso, é dali para lá, mas as empresas tratam aquilo como teto, entendeu? É piso, mas é tratado como teto. Então, assim, é uma profissão
se você for considerar, a gente está falando de universidade pública, se a gente for considerar a universidade privada, provavelmente é mais exatamente, a mensalidade vai ser mais cara do que o cara vai receber como salário, entendeu? Então é a profissão na qual a gente, isso aconteceu comigo, com o Cledivânia, certamente, nós nunca tive costa larga, costa quente, apadrinhamento, a gente foi se fazendo. Se faz como? Se faz se destacando de alguma forma, um outro chama você para trabalhar, aumenta, outro chama e você diz, eu só saio daqui por tanto, e você cresce desse jeito na profissão. Então não teve, ninguém me pinçou lá de baixo, não, entendeu? A gente trabalhou muito, levei trabalho para fazer em casa, atravessei noites trabalhando e tal, é assim que a gente se faz, entendeu? Mas a contrapartida que e aí eu faço questão de dar, conversando com os repórteres, olha, aborde dessa maneira, não aborde desse jeito não, vá por aqui, vá por ali, que eu acho que acaba sendo interessante, porque complementa um pouco o trabalho da universidade, entendeu? Que eles se ressentem muito de prática na universidade e a gente acaba oferecendo a prática para eles, entendeu? Mas ninguém é, como a Cledivânia disse, ninguém é enganado, a gente lamenta que seja assim, queria que a realidade fosse diferente, mas infelizmente não é. Então a contrapartida como diretor de redação, como jornalista que eu dou, é tentar fazer com que aquele estagiário, aquele futuro profissional possa ser, e aí eu falo sinceramente, possa ser melhor do que eu não escondo o jogo, eu quero que o cara voe, se destaque, entendeu? E a contrapartida que eu dou é essa, orientando, dizendo situação que eu vivi, em situação semelhante, entendeu? Então é isso, esse o reparo que a gente tenta dar ao fato de que por decisão de empresa, cada vez mais fala em se enxugar, tarará, e a gente é obrigado a fazer isso. Pessoal, pode. Eu agradeço a Cledivânia e a Magna pelas respostas bem colocadas, por aceitarem, obviamente, a provocação, porque a pergunta nasce da sabida precarização da nossa atividade, mas a gente tem que manter isso que eles dois trouxeram para a gente, que eu acredito também que é a paixão. A gente não pode perder, ninguém pode dizer que a gente não vai fazer, vamos fazer bem feito. E você falou uma coisa muito legal, Magno, que foi muitas vezes ajudamos terceiros a ficarem ricos. A impressão que é essa mesmo, os patrões, eles simplesmente não querem dividir o lucro como se deve, né? Então, são empresas, são proprietários. Eu posso falar isso pelo meu estado, pelo estado do Pará, onde eu trabalhei muitos anos para o maior grupo de mídia, que ainda é um grupo de mídia bastante poderoso, mas na redação os colegas estão em situação completamente precarizada. Enfim, mas os maiores continuam muito ricos e muito bem, justamente porque não se dispõe a dividir os lucros de uma forma, né? Obviamente mais justa e nós todos os profissionais de alguma forma, em algum momento pagamos esse preço elevado, mas ter a escola do Carlos Magno, da Cledivânia, isso é de imenso valor e temos que reconhecer esse valor que é dado. Eu gostei muito da tua colocação, isso realmente não tem preço. Eu agradeço a todos. Obrigada. Outra especialização, né, professora? Especialização. Pessoal, a gente gostaria de ficar mais tempo conversando, mais tempo com vocês. Eu queria abrir para algumas perguntas e dizer que questões que surjam podem ser encaminhadas para o meu e-mail e eu direciono, ou vocês podem enviar para o Carlos e para a Cledivânia, que eu tenho certeza, né, queridos? Vocês responderão. Vocês responderão aos seus alunos. Pessoal,